Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão importante da segurança pública e também a pesquisa na área. E para isso nós temos Sandro Saião, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco e chefe do Departamento de Filosofia da Universidade. Bem-vindo, Sandro, para essa nossa conversa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E deixo também um grande abraço, né, aos telespectadores, ao pessoal que acompanha o teu programa, que é sempre um programa de tanta importância, né, no Recife, na região, todos que assistem à TV Universitária. Legal. Eu queria iniciar perguntando sobre a importância desse tema, né, na pesquisa mesmo, na universidade, porque é um tema que se fala mais segurança e liga a polícia, policiamento, essa questão, mas aí o papel da universidade, da pesquisa, né? Eu acho que é uma pergunta crucial, né? Lidar com o tema da segurança pública e talvez o que venha de um modo tardio até seja essa conexão da universidade com o tema, né? Então, por que o tema da segurança pública é um tema tão singular e de tanta importância para o trabalho dos professores e pesquisadores das universidades, né? A gente pode observar que houve por muito tempo uma espécie de cisão entre essas duas dimensões, né? A segurança pública, né, o trabalho mais efetivo dos policiais e os pesquisadores das universidades, meio que como se um fosse contra o outro, né? Até porque, historicamente, a gente pode fazer uma leitura da histórica, né, no Brasil, principalmente pós-ditadura, né, que as polícias ou a segurança pública foi cooptada por uma dimensão política que tinha na sua base a restrição da liberdade, inclusive da liberdade de expressão e da liberdade das pessoas se manifestarem. E a universidade, como polo que trabalha pela liberdade, pela expansão do conhecimento, por dimensões políticas e afirmações políticas libertadoras, né, e contrárias a tudo que representa os aspectos de uma ditadura, por exemplo. Então, obviamente, elas se colocariam em lados opostos, né? Como se uma estivesse contrária à outra. Bom, passado esse tempo, então carregando esse viés histórico por trás, né? Que fez essa cisão, a gente pôde observar uma espécie de que a segurança pública foi cooptada, principalmente por uma determinada área, né? Que dizendo assim, bom, somente essas pessoas estão aptas a falarem de segurança pública. Normalmente pessoas que fazem parte do próprio trabalho policial, ou seja, pessoas que lidam com armas, né? Então a gente pensa assim, quem é que que tem a possibilidade de falar sobre segurança pública, ou está autorizado a falar sobre segurança pública? Seriam os próprios policiais, ou então militares, né? Pessoas que estão ligadas às armas. Isso a gente é um preconceito, a gente vem rompendo isso, principalmente pelo fato de que a segurança pública é uma questão que importa a todos nós. Tá? Então, se nós formos ver, por exemplo, na épocas de campanha política, todo mundo fala de segurança pública, tanto à esquerda ou à direita, todos nós no bar, na televisão, ou nos grupos de comentário, nas rodas de conversa, num barzinho ou em casa, o que mais a gente precisa e quer para que se possa ter uma vida saudável é de segurança. Então, a segurança pública é algo que atinge a todos nós. Então, nada mais singular do que se discutir segurança pública dentro de espaços universitários que possam, de uma maneira interdisciplinar, múltipla, séria e através da pesquisa, pensar o que se entende por segurança pública, o que se quer da segurança pública e como ela tem que agir dentro dos espaços públicos, né? Então, quando a gente fala na universidade, assumindo para si a tarefa de pensar a segurança pública, se está falando exatamente da universidade respondendo a esse compromisso de pensar algo tão elementar como se pensa, por exemplo, a educação e como se pensa a saúde. Né? Então, por que a segurança pública ficaria fora do rol de discussão dos temas pensados por professores, por aqueles que produzem o conhecimento, por aqueles que estão de uma maneira sistemática produzindo conhecimento, né? A gente não quer dizer que só a universidade produz conhecimento, mas nós, através de uma maneira sistemática, através de diferentes metodologias, então se produziria elementos para se pensar a segurança pública. Então ainda se enfrenta muitos preconceitos, né?
Então, eu sempre digo que eu sou uma pessoa que leva muita pedrada, porque se eu estou no ambiente das polícias, eu já olho meio assim ainda, né? O que vem esse pessoal lá da universidade? Será que vai nos criticar, nos vai jogar pedrada? O que ele vem fazer aqui, né? E se eu estou dentro da universidade, já tem uns que ainda olham assim com um olhar enviesado. Quem é esse que dá os braços com um repressor, né? Com a polícia? Então, isso são ainda preconceitos que nós estamos diluindo, já estamos muito avançados nesse ponto, com várias universidades, a Universidade Federal de Pernambuco, com um núcleo, né, como o Virtus, por exemplo, que é o projeto que eu coordeno, o programa Virtus, depois a gente pode falar mais sobre ele, que trata especificamente da segurança pública. Isso já é um avanço, já é um grande passo, e várias outras universidades, como a Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Pará, a Universidade da Bahia, Federal da Bahia, que são universidades que trabalham dentro das próprias universidades o tema. Então, mostrando como ele é um tema de pesquisa, como ele é um tema extremamente relevante que afeta a vida de todos nós e que deve ser pensado com muita seriedade, com muito compromisso, né? Muito compromisso aí nesse contexto universitário de produção de saber. Certo. E sobre a segurança pública que você está falando, o que que ela lida propriamente? Porque aí já deu para perceber que tem uma complexidade aí que às vezes as pessoas não veem, tem a questão diretamente ligada, parece que é só policiamento, né? Então, um pouquinho sobre a complexidade da importância e âmbito da segurança pública. Isso é uma coisa que eu gosto de discernir, né? Veja, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa em termos de segurança pública, a gente está pensando numa vida em que a violência, em tudo, as dimensões de violência sejam controladas, sejam controladas de diferentes modos, para que a gente tenha uma vida em que a gente não seja agredido, afetado ou impedido de ser, né? A violência seria toda forma de agir para comigo, para com você, ou para com todos que estamos assistindo, que interditariam a nossa possibilidade de existir, a nossa possibilidade de ser. Então, a violência seria uma representação clara dessa interdição, né? A violência contra a mulher, contra as crianças, contra o idoso. Todas as formas de violência são formas de interdição da possibilidade das pessoas serem. Bom, isso teve que ser contido dentro de uma sociedade, eu não digo nem erradicado, por conta que eu creio que a violência ela faz parte da própria condição humana, né? Então ela precisa ser, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Então eu sempre gosto de ver que esse lado, às vezes que alguns dizem sombrio da gente, não quer dizer que a gente diga que ele não existe, mas nós vamos ter elementos que nos ajudem a nos colocar no mundo de uma maneira menos violenta, menos bruta, ou que a gente aprenda a canalizar a nossa forma de interagir uns com os outros de uma maneira não destrutiva. Bom, e eu sempre gosto desse processo de discernimento, dizer que diferentes fatores nos levam ao estímulo da violência, nos levam a não aprender a lidar com a violência. Por exemplo, se você tiver um contexto educacional muito frágil, isso é um prato cheio para a violência. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa cheia de energias, né? Uma pessoa que gosta de atuar. Então, se eu não tenho pilares que me ajudem a lidar com isso, obviamente eu vou desembocar na violência, né? Então, são estruturas que afastam de nós ou que fazem com que a sociedade, a educação, por exemplo, faz com que a sociedade aprenda a lidar com os seus impulsos de violência. No entanto, a violência, então aí tu tens um leque muito grande de elementos que contribuem para que essa violência se torne cada vez mais aguda ou cada vez mais é, contida, ou vamos dizer assim, que as pessoas consigam lidar com ela. Por exemplo, o transporte público. Se você tiver um transporte público, imagina que você está saindo de casa para ir trabalhar e você demora 2 horas e meia em ônibus apertado, um calor, né, com um sol para cada um, que nem diz aqui em Recife, né, muito quente. Você demora 2 horas ou 3 horas para chegar no trabalho, chega extremamente estressado, tem um dia de trabalho extenuante e ainda para voltar para casa tem mais 3 horas de ônibus, né? Ou seja, tu chega em casa um prato cheio para a violência. Por quê? Porque você chega estressado, você chega cansado, e aí vai descontar em quem? Naqueles que te cercam em casa, né? Na esposa, nos filhos. Né? Então, a violência para o transporte público, por exemplo, é um elemento que acaba contribuindo
para o alargamento da violência, para que ela se torne ainda mais aguda. Bom, então, mas aí eu gosto de separar o seguinte: a violência, com seus múltiplas, as múltiplas interferências, múltiplos elementos que interferem com a violência se tornando cada vez mais aguda, mas existe uma área, né, que se chama segurança pública, que ela tem uma característica singular, né? Ela tem uma característica singular. Por quê? Porque ela lida especificamente com certos contextos e contornos da própria violência, né? Então, ela vai atuar. Então, eu digo que a segurança pública, e aí eu utilizo muito a Constituição Federal, que restringe a segurança pública para uma área da atuação policial. Isso não quer dizer que a gente não tenha a segurança pública influenciada por outras áreas. Mas quando a gente fala em segurança pública, eu gosto sempre de delimitar que nós estamos falando de polícia, que nós estamos falando no trabalho policial. Por quê? Porque se a gente botar tudo no mesmo saco, a gente pode perder a atenção para esses órgãos que são fundamentais. Então, nós temos aqui a Polícia Militar, né? Que a Polícia Militar, ela é aquela que primeiro chega nos eventos do cotidiano da vida das pessoas, quando a gente tem o frêmito, né, do processo de violência. Então, o marido está lá querendo espancar a mulher, nós temos um contexto de disputa de território, ou a gente tem contexto de tráfico, estão lá brigando, dando tiro, um assalto, a polícia militar chega. Depois a gente tem a polícia investigativa, que é a polícia civil, que é uma polícia ligada às investigações dos crimes. Nós temos a Polícia Federal Rodoviária Federal, que, né, as polícias que cuidam das fronteiras. Então a gente tem as diferentes formas de polícia e os seus trabalhos específicos. Então eu sempre gosto de situar aqui que trabalhos fazem essas polícias, por que fazem. Agora, veja só, uma coisa que é muito interessante. As polícias, elas são elementos de força. Elas trabalham com a força, né? Elas são órgãos que, autorizados pelo Estado, ou seja, e nós fazemos parte do Estado. Veja que todas as polícias, elas estão tuteladas pelo Estado, elas não são órgãos independentes, elas são órgãos tutelados pelo Estado. Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar pelo governador do Estado, né? Então, quem manda nas polícias é o governador. Isso tem um sentido de ser. Mas as polícias, elas são elementos de força que vêm a controlar outras forças. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de você, Marcelo. Eu sou uma força. Você é outra força. Quando uma força tenta se impor sobre a outra para aniquilar uma outra força, e essas duas pessoas não conseguem mais saber lidar com isso, eu preciso aí de um terceiro, que é a força do Estado, que vem para regular esses dois que podem se matar. Então, a força do Estado, ela tem que ser muito bem pensada para ser exercida de um modo muito lúcido, para que ela possa impedir e, às vezes, interditar e conter forças que possam chegar ao ápice destrutivo, inclusive, da morte, que deve ser evitada a todo custo. Então, a polícia, ela lida exatamente com esses elementos de força, só que agora, autorizados pelo Estado, por todos nós, sabendo que, nesse contexto de vida nosso, forças estão em disputa e precisam ser reguladas. Às Certo. vezes precisam ser reguladas. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e continuar logo em seguida esse importantíssimo tema, né, da segurança pública, da questão da pesquisa. Temos aqui a presença do professor Sandro Saião, chefe do Departamento de Filosofia da UFPE. Fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta conversando hoje sobre segurança pública e a questão da pesquisa com o professor Sandro Saião, que é doutor em filosofia, pós-doutor também, e é chefe do departamento de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele falava sobre a importância das distinções de segurança pública, as polícias, né? E a gente ficou pensando aqui como mostrar a importância dos direitos humanos para essa área da segurança e das próprias polícias também, né? Às vezes uma visão um pouco distorcida, como é visto os direitos humanos, essa compreensão importante. Marcelo, uma questão que eu acho que é importante destacar e que eu sempre me causa arrepios quando as pessoas dizem assim: a sociedade não precisa de polícia. Isso é uma falácia.
nós sempre associamos os problemas existentes, os problemas de violência, às diferenças sociais. E que existe, claro, obviamente, uma razão de ser, né? Então, existem diferenças sociais que nos levam ao problema da violência. Como eu estava dizendo antes, a questão do saneamento básico, do transporte, da falta de escola, da falta de educação, enfim, todos esses elementos contribuem para a violência. No entanto, se nós não tivéssemos diferenças sociais, nós também continuaríamos tendo problemas de violência. Tá? Então, por exemplo, a pedofilia, pessoas perversas, pessoas que machistas, não necessariamente são machistas ou são racistas ou são pedófilos por conta das diferenças sociais, as diferenças da distribuição de renda. Então, nós sempre vamos ter que ter elementos, pelo menos, enquanto a condição humana estiver dentro desse contexto de não conseguir lidar com as suas diferenças de um modo singular, sempre vamos ter que ter forças que regulem essas outras forças, né? Então, sempre vamos precisar de polícia. No entanto, que tipo de polícia se quer? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, em direitos humanos, né, direitos humanos, e a erradicação de toda forma de preconceito, de toda forma de exclusão, de toda forma de violência, seja contra a mulher, contra a criança, contra toda a violência baseada enfim, tudo aquilo que representa os direitos humanos, não se pode pensar em direitos humanos sem pensar em polícia, né? Sem uma polícia que não permita, por exemplo, o tráfico de pessoas, a retirada de órgãos de pessoas, né? Por exemplo, o tráfico de órgãos não é feito por pessoas que não têm grana, é feito por pessoas que têm muita grana, porque tu não pode levar uma pessoa ali para o cantinho e tirar um órgão, né? Ela é feita por pessoas que estão muito bem capacitadas, por médicos, por enfermeiros, por blocos cirúrgicos, que estão entregues ao sistema econômico, né? E com isso cometem esse crime. Então a gente precisa de órgãos reguladores, órgãos que contenham essas forças. Isso significa as polícias. Então, falar em direitos humanos significa necessariamente ter que trabalhar com polícia. Só que a polícia, como é uma dimensão de força e como ela caminha junto com o poder, a gente sabe que o poder ele corrompe. Tá? Então, o poder, quando a gente está lidando com poder e com forças, por exemplo, a pessoa tem uma arma, e se ela não tiver elementos que a regulem também, isso significa que ela pode decair no antagônico daquilo que ela se propõe. Então, assim como não se pode falar em direitos humanos sem polícia, não se pode falar em polícia sem direitos humanos. Os direitos humanos para a polícia são fundamentais, porque eles que dão o sentido de todo o trabalho. Então, veja só, todo o trabalho policial tem que ter algo por trás, que eu chamo de uma condição primeira para o seu desdobrar, que é uma dimensão ética, uma justificação ética para aquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está descontrolada, por exemplo, o trabalho policial pode impedir, inclusive, um suicídio. Né? A gente chama a polícia, os bombeiros, por exemplo, estão dentro do contexto da segurança pública, os bombeiros fazem parte, o corpo de bombeiros fazem parte da segurança pública. Eu posso usar a segurança pública, uma pessoa que está descontrolada, ela está num shopping center, ele está numa crise. A gente, até junto com os médicos, a gente chama a polícia, que contenha essa pessoa, né? Inclusive para não fazer mal para si mesmo. Uma criança que se perdeu na praia, a gente chama a polícia, né? Então, essas estruturas que nos protegem e que são elementos de proteção da nossa sociedade, elas também precisam ser reguladas, elas precisam ser tuteladas, elas têm um sentido que as conduz. E qualquer atividade que elas vão fazer, seja prender uma pessoa, seja interditar algo, né? Porque, vamos dizer, chega lá, a polícia chega e o marido está querendo destruir a mulher, ele tem que prender essa pessoa, ele tem que interditar aquela situação, ele tem que tirar aquela pessoa de um tempo, de um momento de ebulição, ele tem que parar aquilo. Então, só que tudo que ele fizer tem que ser justificado. Ou seja, ele não pode chegar lá e fazer coisas não justificadas eticamente. Por exemplo, arrancar a unha da pessoa, né? Ou amarrar a pessoa no carro e sair arrastando, ou botar a pessoa dentro de uma viatura e sufocar ela com gás lacrimogêneo, como já houve. Isso são atitudes injustificáveis por parte de um órgão tutelado um órgão do Estado,
para usar a força. Então, quando a polícia age desse jeito, ela age totalmente fora dos elementos que a conduzem. É isso que a gente tem que deixar claro. O trabalho policial, o trabalho da segurança pública é um trabalho constitucionalmente definido, é o artigo 144 da Constituição Federal. E todos os estados da União, no caso falando do Brasil, mas principalmente do Brasil, mas também de todos os países ocidentais, enfim, que é onde a gente tem mais diálogo, todas as polícias dentro desse contexto, elas são tuteladas por elementos éticos, por elementos com uma justificação ética. Se você se afastar de uma justificação ética, tu cai numa banalidade, né, de uma violência sem sentido. Aí sim, tu cai numa polícia que se torna aquilo que ela deveria rejeitar, né? Certo, muito importante esse tema e daria muitos programas, né? A própria questão da violência policial, né? Eu moro numa uma cidade aqui que teve a escandalosa chacina de Camaragibe, né? Onde 12 policiais foram indiciados pelo Ministério Público como envolvidos na morte de 4 ou 5, né? Uma família inocente. Então, são muitas questões importantes, mas também reconhecer a importância, como o professor Sandro, do papel policial. E sobre o programa Virtus, professor Sandro, o programa Virtus que você criou, que, né, tem todo um grupo da universidade, a conexão disso com esse programa na Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, o programa Virtus é um programa então formado por pesquisadores da universidade, né, e por alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, e com participação efetiva de outros órgãos, grupos de pesquisa, né. Nós temos convênio então com a Universidade Federal Fluminense, o pessoal lá que discute segurança pública, Jaqueline Muniz, Fátima Sequeto da Fiocruz, Rio de Janeiro. Nós temos com Bob Reis lá da Universidade do Pará. Nós temos conexão com a professora Véronique Durand da França, da Universidade Aix-Marseille, com o Laboratório de Violência. Nós temos o convênio, nós trabalhamos conveniado com o Instituto Maria da Penha, né? Inclusive lançamos agora ultimamente uma cartilha sobre masculinidade tóxica, violência contra a mulher, homofobia, transfobia e assédio, né? Cartilha que se chama Sexo Frágil, foi financiada pela Federação dos Bancos do Brasil, né? Os 5 maiores bancos do Brasil, um trabalho lindo que a gente fez, e agora estamos trabalhando com formação. Então, esse grupo é um grupo que eu chamo interdisciplinar, né? Certificado no CNPq pela própria universidade, onde então a gente tem toda uma produção teórico-conceitual com artigos, livros, né? A gente lançou ano passado um livro, e agora essa cartilha com mais artigos também que a gente produz colóquios, a gente tem as jornadas virtuosas, que é uma vez por mês, que inclusive esse ano nós vamos fazer em convênio com a Funase, né? Então, a cada mês nós vamos dar uma formação na jornada virtuosa que vai para o YouTube, ela é gravada e vai para o YouTube, com temas diversos, como violência, tortura, como lidar com jovens em situação de vulnerabilidade ou que foram com restrição de liberdade, né? Então, esses são os temas que o Virtus lida. Ele conecta, então, segurança pública, direitos humanos e defesa social. Então, a gente produz isso dentro do... o programa Virtus está ligado ao programa de pós-graduação em filosofia da universidade, mas tem parceiros em toda a instituição, alunos de vários cursos, né? Então, aí a gente produz exatamente dentro desse contexto que eu estava falando, né? Então, tipificando o que se entende por segurança pública, qual a importância de discutir esse tema, por que se tem que ter polícia, qual é o sentido da polícia, que tipo de polícia se quer. Então, isso que você estava falando antes, né? Por exemplo, a polícia, quando ela se desvia do seu eixo e aí se torna o algoz, né? Então, em vez de proteger, ela se torna um algoz, né? Então, ela fazendo chacinas ou trabalhando de uma forma como milícias, né? Isso, quando a polícia se transforma numa milícia, é quando as estruturas estão todas foram jogadas fora, né? Então, os comandos, principalmente, por isso que a gente chama muito a atenção do comando das polícias, é quando os comandos das polícias ou eles estão trabalhando de forma totalmente desincronizada daquilo que deveriam trabalhar, ou eles perderam a regulação, né? Então, e eu gosto muito de dizer o seguinte, se nós formos ver o quantitativo de trabalho das polícias pelo Brasil e formos ver as situações que acontecem, seja Rio, São Paulo ou Recife, isso não representa o todo do trabalho policial.
Mas é sempre bom considerar que essas situações graves, como as chacinas, ou então invasões de morro totalmente descabidas, ou totalmente... Veja, são mais shows pirotécnicos do que propriamente um trabalho efetivo de segurança. O resultado, a equação do resultado dessas ações policiais é muito pequeno, quase nulo. Ele é muito mais um show pirotécnico para dizer para a sociedade que se está fazendo alguma coisa do que propriamente se está efetivamente fazendo. Até porque existem interesses que não querem que verdadeiramente se despotencialize o crime. Tá? Então, com isso, a gente faz um show pirotécnico, invade uma comunidade, dá tiro para tudo que é lado. Aí, isso não representa uma ação efetiva de segurança. A gente sempre vem descaracterizando esse tipo de ação. As pessoas se sentem, então o governo está fazendo alguma coisa, né? O povo todo quer que a polícia invada um morro ou uma favela e dê tiro para tudo que é lado e entre na casa das pessoas respeitando os direitos delas, né? Achando que com isso se está promovendo a segurança e não está. Nós estamos rompendo, invadindo direitos, dilacerando vidas, com resultados para a segurança muito pequenos. E uma coisa que eu gosto sempre de afirmar, a polícia sabe muito bem como fazer o seu trabalho. Ela sabe. Ela agora tem que ver que se há interesses que a conduzem para esse saber ou não. Né? Então, por exemplo, quando tu quer se está cuidando dos portos e aeroportos para que as armas não cheguem, se está cuidando das fronteiras para saber se uma metralhadora entra ou não, como é que entram 100, 200 metralhadoras? Como é que está chegando? Será que isso por trás não tem todo um capital econômico que está dando manutenção a essas coisas? Então, veja, a gente, quando fala aqui, a gente está entrando num contexto de múltiplos interesses. Né? Então, assim como se dizia, né, que o problema da educação no Brasil não era um problema, era um projeto, o problema da segurança também é um projeto, para alguns. Certo, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. O programa está muito interessante, esse tema muito delicado, muito importante, mas vamos agradecer muito a presença do professor Sandro Sayão, chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, conversando sobre o tema, que ele é um especialista, tem um grupo Virtus de pesquisa, atuação e atua junto das polícias também, tem um trabalho prático, né, professor Sandro Sayão, no tema segurança pública e pesquisa. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Tchau.